Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Verobleski, estudante de Psicologia, e hoje vamos falar um pouco a respeito do eu e do corpo. Então, quando nós falamos em psicanálise, principalmente, quando tratamos de instâncias como id, eu superior, ou então as pulsões, coisas do gênero, são diretamente ligadas ao psiquismo, ou por exemplo, quando falamos a partir de Lacan sobre as estruturas psíquicas, neurose, psicose, perversão, dá muita sensação, por vezes, de que isso tudo é completamente desligado do corpo. E isso é um entendimento que muitas vezes fica no ar devido à forma como são trabalhados esses conceitos e que é relativamente perigoso no sentido de empobrecer a teoria. Por quê? Porque não é nesse aspecto, o psíquico não é desligado do corpo. É isso para a própria psicanálise, não apenas para outras abordagens que trabalham com isso de maneira mais direta. Mas a própria psicanálise tem um entendimento, sim, de uma correlação direta entre o corpo e o psiquismo. E como isso não fica evidente, geralmente, quando nós discutimos instâncias psíquicas, eu resolvi hoje produzir esse vídeo falando somente a respeito dessa ligação a partir de um seminário que eu assisti recentemente de psicanálise e que me deixou algumas análises ou algumas interpretações bem interessantes a respeito desse aspecto da teoria. Então, recentemente, um professor discutiu em um seminário a respeito da ligação entre a construção do eu e o corpo, ou mais especificamente a pele. Por quê? Porque quando nós falamos na construção do eu, ele é sim uma construção que se origina a partir da castração, ou seja, há uma limitação que é estabelecida pela função paterna que me impede de fazer coisas, e a partir disso eu entendo que eu e o mundo somos coisas diferentes. Então eu entendo que eu e a função materna somos duas coisas e não apenas uma. Então eu começo a entender que existem limites até onde eu consigo ir e aonde eu não consigo, ou muitas vezes consigo, mas não posso, porque eu vou sofrer consequências sérias se eu for para além dali. E como que é estabelecido esse eu? Então nós sabemos que esse eu ele se estabelece a partir da castração, mas qual é a linha limite desse eu? E aí, se eu te perguntar até onde é você e a partir de onde é o outro, você, por mais que talvez não consiga expressar verbalmente, possivelmente no seu pensamento você vai elaborar algo muito ligado ao corpo e à pele. Então você talvez psiquicamente pense que você é até onde vai a tua pele. Talvez você não consiga expressar isso da maneira compreensível, mas você vai pensar que eu sou o corpo e tudo que está para dentro dele. Nós temos muito essa visão mesmo, de para dentro e para fora. Então o que está para dentro desse corpo sou eu. O que está para fora é o mundo e consequentemente o outro. Então quando nós pensamos desse modo, nós percebemos que a pele é um limite entre eu e o mundo. E não apenas um limite físico, mas esse limite físico tem uma direta ligação com o limite psíquico. Então, o eu, na instância de eu, de ego, na instância egóica, ele se limita também em função dessa pele. Porque ele se constrói a partir da noção do sujeito. E a noção dele se estabelece a partir desse limite do próprio corpo. Então aqui nós percebemos a ligação direta entre o corpo com a relação das instâncias psíquicas. Então nós percebemos que para a psicanálise também esse corpo tem um significado e também há uma relação entre a construção psíquica e o corpo. E aí nos vêm outras questões, como por exemplo, quando um sujeito tem um membro amputado. Então esse membro amputado não é mais simplesmente nessa interpretação que nós temos agora, que estamos construindo aqui durante essa explanação, esse membro amputado deixa de ser simplesmente um luto em função de uma parte do corpo que o sujeito perdeu. Mas se ele tem um membro amputado,
Isso também é um luto em função de algo da própria constituição egóica dele, ou seja, o próprio eu, o ego dele, perdeu uma parte de si, não apenas o corpo. Então não mais o luto é em função apenas de um pedaço físico de mim perdido, mas também um luto em função de um pedaço psíquico que se vai. E essa interpretação, por mais que eu ainda esteja muito leigo nela e pretendo me aprofundar mais e ler mais a respeito, estudar mais a respeito dessa ligação direta entre a construção das instâncias psíquicas e o corpo, por mais que ainda esteja um pouco superficial nessa leitura, ainda assim é o suficiente para entendermos o quanto que esse corpo se torna importante para a construção e para a constituição do eu, do entendimento psíquico de eu, de um sujeito separado do outro, desse sujeito que é sexado, que é separado, que é afastado de um outro, de um grande outro, que seria a função materna, e em função de quem nós vamos estabelecer grande parte do nosso psiquismo. A partir do momento que se entende essa separação entre eu e o outro, se passa a, por exemplo, se construir relações amorosas em função desse outro, se passam a construir-se diversas questões do nosso psiquismo direcionadas a esse outro. É uma breve explanação, que nem eu comentei, eu ainda estou bastante superficial nessa leitura, pretendo me aprofundar mais porque considerei uma temática muito interessante, mas mesmo sendo superficial, creio que já é o suficiente para estar deixando alguma coisa para se construir e se pensar em conjunto com vocês do canal. Muito obrigado pela atenção durante este vídeo e até um próximo.